Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Hoje a gente vai terminar, a nossa disciplina aí de exames contrastados, terminar o conteúdo, na verdade, o conteúdo aí novo. Amanhã a gente vai fazer uma revisão de todo esse conteúdo que a gente viu, vai falar aí novamente sobre o que é exame contrastado, sobre o que é o meio de contraste, como que ele age aí no nosso corpo, qual é o efeito dele. A gente vai voltar aí a falar sobre a importância do porquê que a gente utiliza, qual a utilidade dele, tá? E quais os tipos também. A gente falou aí nas primeiras aulas, nas duas primeiras aulas, que nós temos aí 3 tipos mais comuns, mais conhecidos de meios de contraste, a composição deles, como que eles são administrados no nosso corpo, porque nós temos aí meios de contraste que a gente pode administrar ele via intramuscular, tem uns que a gente vai só tomar, Então a gente vai voltar a falar sobre isso e vai falar aonde, que eles são mais usados, que o meio de contraste, é uma substância que a gente vai ingerir, ou vai ser administrado. E aí a gente pode fazer raio-x, tomografia, ressonância magnética, diversas áreas, da radiologia aí utilizando o meio de contraste, tá? Então a gente vai voltar a falar sobre isso e vai voltar a falar aí também sobre alguns exames, específicos aí com o meio de contraste, como a gente já viu na última aula de quinta-feira. E hoje nós vamos terminar aí falando sobre a cistografia, tá? O enema opaco, tá? A gente vai falar aí desses exames. Só terminar aí bem tranquilinha essa disciplina, 20 horas, 10 dias, rapidinho a gente termina. Amanhã já é revisão, quarta-feira já é a prova e na quinta-feira eu já entrego a nota para vocês, tá? Porque a gente não vai ter muito tempo aí para disponibilizar para questão de recuperação, tá? Então, quinta-feira eu já entrego a nota, quem ficar de recuperação na sexta-feira vocês já vão ter aí a resposta, E já vai ter a prova, tá? De recuperação. E aí, na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, é só a correção da prova de recuperação, caso alguém fique. E dia 2, a entrega das notas finais, entrega de diário e tudo mais para a secretaria. E aí a gente já vem com nova disciplina, tá? Hoje, a gente vai iniciar falando da cistografia, O que é a cistografia? Qual que é o objetivo desse exame, tá? A cistografia é um exame da bexiga, tá? Então, vai ser instalado aí um meio de contraste iodado. Então, a gente já tem aí que o meio de contraste utilizado na cistografia é o iodo. E vai ser feito através de um catéter. Nessa imagem que tem aí, vocês conseguem ter noção. É como se fosse um caninho que é administrado no canal aí da uretra até chegar à bexiga. Quando chega lá, é injetado o meio de contraste para preencher toda a bexiga e ver como é que tá a situação, se tem algum problema na bexiga, tá? Qual é o preparo que se deve ter para poder fazer esse exame? O paciente deve ter aí uma dieta leve. O que é uma dieta leve? É não comer coisas pesadas, tipo uma feijoada, uma churrascada e um negócio assim pesado. Então, um dia antes, o paciente vai estar. Peraí, que alguém tá perguntando alguma coisa aqui. O meu só tá aparecendo o símbolo do CTA, que é assim, o seu nome. Eu abri, Vitória. Só que eu acho que não tá aparecendo pra ti. Tenta entrar e sair de novo.
Tá bom, professora. Vamos continuar. Como eu estava falando, qual é o preparo que tem que ter, né, para poder fazer esse exame? Um dia antes, o paciente vai comer coisas leves, tá? Um franguinho, uma torradinha, suco, né? Um chá, uma vitamina, essas coisas, tá? Às 10 horas da noite, às 22 horas, geralmente é o horário máximo para se consumir, né? Qualquer tipo de alimento, líquido que é orientado ao paciente. Então, na grande maioria das vezes, né, quando dá 10 horas, 22 horas do dia anterior, o paciente para, né, de fazer o consumo aí de alimentos e aí ele toma os comprimidinhos de laxante para poder ficar em jejum e liberar, né, o organismo aí dos resíduos alimentícios, tá? Então, o paciente sempre comendo coisinha leve e toma um laxante para poder tirar todos esses resíduos que aparecem aí na imagem, tá? Esse é o preparo que o paciente deve ter. Essa imagem aí, ó, é de um exame de cistografia, tá? É uma bexiga que ela está aí completamente cheia, né? Com um meio de contraste. Vocês conseguem observar, ver a imagem direitinho? Sim, não? Consigo? Percebam Também. essa imagem aí que tem 4 imagens. A primeira, vocês percebem que tá meio que murcho, vamos dizer assim, a bexiga. Ela ainda está sendo preenchida com um meio de contraste. Na segunda imagem já tem mais branquinho. Esse branquinho é o meio de contraste em si, tá? Aí ela vai ficando preenchida, preenchida até ela ficar completamente cheia do meio de contraste, tá? Qual material que é utilizado, né, para poder fazer esse exame? Existe uma bandeja onde vai ter o cateterismo, né, o cateterismo vesical, todo o material esterilizado, produtos antissépticos, gases, luva esterilizada, pinça, a cuba rim, um campo fenestrado, as seringas de 20 ml para poder fazer, né, a administração do meio de contraste, o próprio contraste iodado, que é o contraste utilizado nesse exame, soro fisiológico e um anestésico em gel, tá? Tudo isso é o material que vai ser necessário para realizar esse exame. Como que é feito esse procedimento de cistografia? O paciente ele vai esvaziar a bexiga completamente antes do cateterismo, né? Então a bexiga ela precisa estar livre de urina, porque ela vai ser preenchida com o meio de contraste, tá? Então o paciente precisa urinar bastante e tirar, né, deixar esvaziar bem a bexiga. Depois do cateterismo, né, vai ser drenado aí qualquer urina residual da bexiga, tá? E aí ela vai ser cheia com um meio de contraste diluído, ou seja, ele tá misturado aí um pouquinho, né? E aí isso vai permitir que o contraste vai fluir pela ação da gravidade, né? Então é utilizada aí uma seringa para poder fazer aí a infusão, tá? Nunca deve ter pressa para fazer esse procedimento, para induzir o meio de contraste, né? Para não haver a pressão, tá? Porque isso pode fazer uma pressão, se a gente apertar, né, a seringa com rapidez, isso pode aí causar uma ruptura da bexiga, né, por conta dessa pressão desnecessária. Então a gente vai sempre administrar aí o meio de contraste devagar, tá? Vai apertando a seringa devagarzinho para que a pressão não seja grande e não rompa a bexiga, tá?
Esse é o procedimento que vai ser feito para realizar esse exame, tá bom? Todo mundo tá entendendo? Sim. Tá, então é feito primeiro uma incidência simples, que é chamada incidência piloto, tá? Depois é feita uma incidência com pequeno preenchimento de 100 ml. Lembra quando eu estava falando dessas imagens aqui? Que a gente tem uma imagem quando ela não está completamente cheia e assim até ela ficar completamente? Então, a segunda incidência é um pequeno enchimento de 100 ml. Depois faz outra incidência para médio enchimento de 250 ml. E aí é feita uma incidência em AP, que é um posicionamento antero-posterior, da frente para trás do nosso corpo, tá? Depois é feita uma incidência em perfil, de ladinho, tá? E depois é feito a sexta e a sétima incidências, que são 2 posicionamentos que vocês ainda vão ver aí nas disciplinas mais complicadinhas que eu ainda não passei para vocês aqui online, tá? Que é a oblíqua anterior direita e a oblíqua anterior esquerda. Sobre esses posicionamentos, vocês vão pegar bem rapidinho quando vocês verem essa disciplina, tá? Deixa eu passar aqui o slide. Exames contrastados vasculares. O que são esses exames, né? São os exames aí para ver o nosso sistema arterial. Quais são as principais patologias, né, que existem para se fazer esses exames? A gente tem aí, por exemplo, o arteroma, né, que é a gordura na parede interna do nosso sistema vascular. A gente tem como, por exemplo, uma patologia, a arteriosclerótica, que é a oclusão por placa de arteroma. E a gente tem também a arteriosclerose, tá? Que é o enrijecimento ou a perda da elasticidade do nosso sistema sanguíneo, tá? E aí são patologias que podem ser encontradas aí fazendo esses exames contrastados, tá? Indicações: aneurisma. O que é aneurisma? Quando se tem hemorragia, tá? Ou estenose, quando se tem o estreitamento, né, desses vasos. Aí é uma indicação para se realizar esse tipo de exame, tá? Esse é um exame quando o contraste vai ser injetado, né? E ele pode ser injetado de 2 formas. Quando é puncionando a artéria aorta do paciente na região lombar, com o paciente em decúbito ventral, né, deitado de barriga para baixo, ou introduzindo o catéter através da artéria femoral até o ponto em que a gente quer radiografar. A artéria femoral é a artéria que vai passar na nossa perna. Não sei se vocês já ouviram falar, conhece alguém que fez o cateterismo, que passa dentro da veia, pela artéria, para até chegar ao coração? Do mesmo jeito, tá? Qual o preparo do paciente, né, para ele fazer uma arteriografia translombar, por exemplo? O paciente, né, vai ter que fazer o jejum aí absoluto, ou seja, nem água o paciente vai beber, de 8 a 10 horas antes do exame, tá? Então, esse caso aí, por exemplo, lembra que eu estava falando que a maioria das vezes, mas não era nem todas, os exames que precisam de jejum não é só às 10 horas da noite do dia anterior. Alguns precisam de um jejum aí menor. E em casos de emergência, né, é feito aí como se fosse uma exceção, vamos dizer assim. E aí o paciente precisa fazer o jejum menor, tá? Por exemplo, o paciente vai fazer um exame e foi agendado. Esse paciente, ele vai fazer o jejum certinho como manda o figurino. Mas aí aconteceu uma emergência, o paciente vai fazer uma cirurgia. Não tem como a gente aguardar, né, até o próximo dia. Então, o que acontece?
é feito aí um jejum de pelo menos 4 horas antes do exame para o paciente poder realizar. São exceções, tá? No caso da arteriografia translombar, o certinho aí é de 8 a 10 horas antes do exame o paciente fazer o jejum absoluto, não comer e nem beber nada, tá? Qual que é o contraste que é utilizado nesse exame? É um contraste que tem em sua composição o iodo. E aí eu coloquei no slide aí para vocês, entre parênteses, o mais comum utilizado, né? O IPAC. E esse exame, ele só é realizado quando o médico desse paciente, né, está presente, tá? Coloquei também posicionamento para vocês, mas não se preocupem com isso agora, que eu não vou cobrar questão de posicionamento, tá? Coloquei a questão de filme também utilizado, quando é no caso de radiografias, o tamanho e o posicionamento dos filmes, a questão do chassi, a distância foco-filme, mas tudo isso vocês não precisam focar agora. O que eu quero que vocês foquem nessa questão aqui dessa disciplina é quais os meios de contraste mais utilizados, como que eles devem ser administrados, onde eles são usados, né? Se é na radiografia, se é na tomografia, na ressonância magnética, e alguns exames e o que eles, né, examinam, tá? Então, a cistografia, no caso que a gente está vendo, ela vai estudar a nossa bexiga, né? E ela precisa aí do uso do catéter para poder preencher essa bexiga. No caso da arteriografia aí, translombar, né, que a gente vai fazer aí um procedimento que é um pouco mais delicado, a gente vai injetar o meio de contraste na veia do paciente, na artéria do paciente, e aí ele precisa, né, da presença do médico acompanhando, tá? Quando que é necessário o médico do paciente estar acompanhando também? Quando esse paciente é de risco e ele precisa muito fazer esse exame. Um paciente que tenha diabetes, né, que tenha algum tipo de alergia, por isso que sempre é necessário fazer aí a anamnese com o paciente, tá? Nesse caso aí, o médico vai utilizar anestesia, né, anestesia RAC, vai fazer aí essa anestesia entre as artérias L3 e L4, que é a lombar. Vocês também vão ver aí a divisão das nossas artérias, tá? Na nossa coluna. Vai injetar aí o meio de contraste, mais ou menos 20 ml, que seja a base de iodo. E as radiografias vão ser realizadas aí com a orientação do médico, tá? Aí a gente tem uma imagem com o meio de contraste. Tudo que tá branquinho é onde tá passando aí o meio de contraste iodado, tá? A arteriografia cerebral ou angiografia cerebral, tá? Isso aí vai estudar os vasos sanguíneos do cérebro. Olha, eu coloquei aqui vascular. Estuda os vasos sanguíneos do nosso cérebro, tá? Então, vai fornecer aí um mapa vascular exato, vai mostrar todas as artériazinhas, os vasos sanguíneos do nosso cérebro. Forma uma imagem bem bonita, tá? Então, isso aí é feito para avaliar alguns pacientes após um traumatismo. O paciente sofreu um acidente, bateu a cabeça, né? E aí é feito esse exame para ver se teve algum rompimento de algum vaso, né? Se tem algum problema. Geralmente é feito esse exame antes de diagnosticar aí uma morte encefálica, né? Quando a gente fala que o cérebro parou de funcionar,
antes é necessário fazer esse exame, tá? Avaliar pacientes que tenham suspeita aí de uma hemorragia subaracnoide, tá? Avaliar pacientes com doenças, né, que afetem aí a base do crânio. Tudo isso para ver se os vasos sanguíneos do cérebro estão funcionando, se o sangue está passando corretamente. Se alguma artéria não estiver passando o meio de contraste, não der para ver branquinho, né? Aí é o momento em que o médico vai avaliar as condições do paciente, tá? No momento, eu acho um pouquinho perigoso levar vocês até a clínica para fazer uma visita, mas não vou esquecer e pretendo levá-los para visitar uma clínica que fica anexa ao Hospital Santa Juliana. Lá eles fazem esse tipo de exame. Eu até esqueci o nome. Hemocárdio, lembrei. Na hemocárdio, eu levei a turma 16, eles fizeram uma visita à hemocárdio e gostaram bastante. É uma área, assim, muito bacana. As faculdades, né, geralmente nem levam os alunos para verem como é que é essa área na prática, mas eles chegaram a ver porque eles estavam vendo essa disciplina e vocês ainda não tinham visto, tá? Mas assim que as coisas melhorarem, chegou a vacina e tudo mais, eu levo vocês lá, tá? Por mais que vocês estejam vendo uma outra disciplina, a gente marca um dia, um horário que seja bom para todo mundo, de manhã ou à tarde, e a gente vai lá ver como é que se realiza esse exame, tá? Vocês querem ou não? Não interessa muito fazer a visita. Com certeza a gente quer. Queremos sim, professor. É muito bacana lá. Depois eu vou pedir o vídeo pros meninos lá da turma 16. Eles gravaram, eu acho. O rapaz mostrando no computador o exame. Eu vou pedir pra eles e mando no final da aula. Eu mando pra vocês lá no grupo. Mas aí eu levo vocês lá, vocês veem todo o preparo, a sala de cirurgia, né? A sala de exames, que lá eles também fazem algumas cirurgias, né? Aí vocês vão ver de perto. Não vou esquecer. Pode levar nós já o mês que vem. Pra onde? Pode levar nós já o mês que vem. Assim que as coisas, porque voltou, né, a faixa alaranjada, eu acho. Já tá tendo um negócio de toque de recolher e tudo mais. Aí as coisas estão meio ruins, né? Quando der uma melhorada, que melhorar a faixa, aí a gente vai. A gente coloca máscara e leva álcool e tudo mais, se protege, a gente vai fazer, tá? Então, quais as principais indicações aí? É usado aí para dar, né, especificidade, ou seja, eu achei alguma coisa estranha na tomografia computadorizada, então eu quero analisar melhor a situação, fazer um planejamento mais adequado dos procedimentos que a gente vai ter, né? No caso, o médico precisa ter, e aí ele vai solicitar, né, esse exame aí da arteriografia cerebral para poder avaliar melhor esse achado que ele fez numa tomografia, tá? Ou também para fazer a avaliação de algum paciente que tem alguma patologia vascular, como a arteriosclerose, que eu falei lá no início para vocês, tá? Pacientes que têm aneurisma, paciente que tem malformação, que teve alguma lesão vascular pós-traumática, né? Que bateu a cabeça, sofreu algum acidente, tem, né? Uma indicação para se realizar arteriografia cerebral. Essa técnica aí tá escrita na apostila de vocês, eu coloquei como uma curiosidade para quem quiser ler, tá? Aí a imagem, o vídeo que eu vou mandar para vocês é o meio de contraste entrando e chegando em todos os vasos. Parece um monte de cobrinha se mexendo. Aí tá só a imagem, mas quando terminar a aula eu envio o vídeo para vocês, tá? Isso aí. Isso é no cérebro. Isso, no cérebro.
O meio de contraste, ele vai percorrer todos os vasos sanguíneos que a gente tem no cérebro, vai preencher tudo para a gente poder analisar se os vasos sanguíneos estão, né, com alguma ruptura, tá? Se tem algum problema. E aí, o vaso que não for preenchido ou que não for preenchido até o final, aí o médico vai saber que tem um problema, tem uma ruptura ali, né, depois de um trauma, alguma coisa desse tipo. Quando a gente visitou o hemocárdio, ele nos mostrou o exame de uma moça que, na época, foi um caso assim que estava aparecendo em todo lugar. Era uma moça que sofreu um acidente em Plácido de Castro. Era do lado da Bolívia, ou era de Plácido de Castro, eu não lembro muito bem, que os pais saíram e um pessoal chegou e bateu nela, alguma coisa assim. E aí ela tinha ido lá e ele mostrou o exame pra gente que ela teve a morte encefálica, né? Teve a ruptura aí de alguns vasos. E aí não preenche o vaso como tá preenchido aí. O meio de contraste ele não consegue passar. É como se fosse uma mangueirinha passando água e a gente prendesse uma parte. Não consegue passar. Quando o médico vê isso, que o meio de contraste não consegue passar daquele lugar, é porque tem algum problema naquele vaso, tá? Tá todo mundo aí ainda? Tô aqui. Sim. Beleza. O exame EED. O que é? Estômago, esôfago e duodeno. Qual que é o objetivo desse exame? A gente vai estudar aí a função e a forma, né, do esôfago distal, do estômago e do duodeno. E detectar aí qualquer condição anatômica e funcional que esteja anormal. Analisar se tem alguma úlcera gástrica, tá? Que são aí erosões na mucosa, né, causadas aí por algumas condições fisiológicas ou até ambientais, como as secreções gástricas excessivas, como o estresse, como a dieta inadequada, o tabagismo, e que se não for tratada, essa úlcera, ela pode levar aí à perfuração do estômago ou do duodeno, tá? A úlcera da mucosa, ela geralmente vai se encher de sulfato de bário durante o exame. E é aí que o médico vai saber que o paciente está com essa patologia, tá? Qual que é o preparo do paciente para realizar o exame de EED? O paciente precisa estar em jejum absoluto, também de 8 a 10 horas antes do exame, tá? Esse paciente aí é instruído a não fumar, caso ele seja fumante, e nem mascar chiclete durante o período do jejum, tá? Nenhum material radiopaco pode estar aí entre a boca e a cintura, porque a gente vai analisar o esôfago, que é o canal que passa, né, o alimento e a água, que vai desde, aqui a gente chama de garganta, desde próximo da boca, até o duodeno, que já é lá no nosso intestino delgado, tá? Então, não pode ter material radiopaco nessa região, para não interferir na imagem. O que é material radiopaco? Qualquer coisa que apareça na imagem radiográfica. Um cordão, um botão, um clipe no bolso, esse tipo de coisa, tá? Como que é feito o exame? O paciente vai ingerir aí, ele vai tomar cerca de 350 ml de contraste. No caso utilizado aí é o sulfato de bário, tá? Perdão. Sendo que é dividido aí em fases, tá? Na primeira fase, ele vai tomar 150 ml em 3 tomadas, ou seja, 50 ml, depois mais 50, depois mais 50. Na primeira deglutição, na primeira tomada,
vai ser realizada aí a projeção AP do esôfago. Então, da frente, antero, posterior, para trás. É a primeira. Na segunda deglutição, a projeção vai ser um posicionamento um pouquinho diferente, oblíqua, como se fosse na diagonal, vamos dizer assim, tá? E na terceira, vai ser de perfil. Depois, é aconselhável fazer aí um exame, né, um estudo da válvula cardíaca, e aí o paciente, ele vai ser posicionado em ortostática. Alguém sabe o que é ortostática? Eu não sei. Não. Nunca ouvi falar. Ortostática, gente, é em pé. Decúbito é deitado, ortostática é em pé. Ai, a pessoa já Complica, né? de nome difícil para as coisas, né? Em vez de dizer em pé, né? Aí fala em ortostática. Ortocótico. Aí, olhando a gente não sabe. Então, esse estudo também pode ser realizado em duplo contraste. O que é? Ingerir o bário e também ingerir ar ou gás, tá? Que são cristais de carbonato, citrato de cálcio e magnésio. Esse aí é um exame EED, esôfago, estômago e duodeno, tá? É uma sigla com a primeira letra de cada parte que a gente está estudando. Qual que é o material utilizado aí para se realizar esse exame? O meio de contraste, claro, que é o sulfato de bário, água filtrada para poder diluir, soro fisiológico, sonda retal, luvas estéreis, irrigador, insuflador de ar, pomada anestésica, gases, avental, sonda, tudo isso são materiais que precisam estar presentes lá na sala quando se for fazer esse exame, tá? É feito aí uma radiografia piloto, né? É uma primeira radiografia. Depois vai se retirar aí feito a imagem, né, com as alças intestinais cheias de contraste, faz em AP, que é antero-posterior, e depois vai tirar o excesso do contraste e injetar ar, né, no caso, quando a gente está falando do duplo contraste, que é utilizado não só o líquido, mas o ar também, para se fazer aí, né, esse exame. Pode trazer um certo desconforto aí, ele vai trazer um certo desconforto no paciente, porque a gente está injetando aí ar dentro dele, né? Então vai dar uma cólicazinha. Então aí a gente vai obter esse duplo contraste, tá? Depois é feito aí outros posicionamentos, tá? Oblíquo anterior direito e esquerdo, AP, em ortostática, que é em pé, tá? E por último, mas não menos importante, o enema opaco. Esses aí só são alguns dos exames que existem, tá? Os exames contrastados, e é por isso que uma das atividades de vocês é pesquisar sobre exames contrastados, escolher o que vocês mais se interessaram, que acharam mais legal, né? E escrever aí, fazer uma pesquisa, escrever e me mandar até o dia da prova, quarta-feira, tá? O enema opaco. Professora, Oi. deixa eu te perguntar. A senhora mandou duas atividades já. Isso. A primeira é sobre os remédios lá que a gente toma e pra quê. Uhum. E o outro, É essa pesquisa que eu tô te falando. Primeiro, são 8 medicamentos que precisam ter na sala, né, de exame, caso aconteça alguma emergência. Então, é para colocar o nome do remédio, né, do medicamento e para que ele serve. E a outra atividade é para vocês fazerem uma pesquisa sobre meio de contraste, vocês lerem um pouquinho, que existem vários exames com meio de contraste, escolher o que vocês acharem mais interessante
e colocar lá o nome dele, quando que ele é indicado para fazer, qual o meio de contraste que é utilizado, qual as contraindicações, essas coisas, tá? Ah, tá. Só são 2 atividades. Porque eu não sabia qual era esse ponto. Ah, sim. Pois é, vamos lá terminar que faltou só o enema opaco. Qual o objetivo desse exame? É estudar aí a forma e a função do intestino grosso, tá? E detectar qualquer condição anormal nessa parte do nosso corpo. Tanto o enema opaco com contraste simples quanto com duplo contraste vai incluir aí o estudo de todo o nosso intestino grosso. Enquanto que o defecograma é um estudo aí somente da porção distal, né? É um estudo aí somente do ânus e do reto. É o nome defecograma, o nome desse exame, que vai estudar somente o reto e o ânus. O enema opaco, não, vai estudar todo o intestino grosso até o reto, tá? Quais são as indicações para se fazer aí esse exame de enema opaco? Colite, neoplasia, diverticulite, volvo, apendicite, tudo isso, né, são indicações para se realizar esse exame. Quais são as contraindicações aí para não fazer, né, esse exame? O enema opaco é para estudar o trânsito intestinal. Então, deve ser feita aí uma revisão cuidadosa, né, da história clínica do paciente para a gente evitar problemas durante o procedimento. Então, a gente tem que ver se ele foi submetido a uma colonoscopia antes de fazer esse enema opaco, né? Se for realizada, fazer uma biópsia do colo durante esses procedimentos. E aí a porção envolvida da parte do cólon, ela pode estar enfraquecida. E isso pode levar à perfuração durante esse exame de enema opaco. Então, o técnico que está fazendo esse exame, ele tem que ser informado dessa situação antes de iniciar o procedimento para não ter nenhum incidente, nenhum rompimento, tá? Qual que é o preparo do paciente? Para realizar esse exame, ele é um pouquinho mais complicado. O objetivo final dele é o mesmo do exame de estômago e de intestino delgado, tá? Mas a porção do canal alimentar, ela tem que estar completamente vazia. Então, tem que ser feita uma limpeza completa do intestino grosso. E isso é de extrema importância para que esse exame seja satisfatório. No intestino grosso é onde vai ficar lá as fezes, né? Então ele tem que estar completamente limpo para que essas fezes não interfiram, né? Esses resíduos não interfiram na imagem final do nosso exame. Então, durante as 24 horas que antecedem o exame, o paciente vai ingerir aí somente líquido. Ele não vai fazer uma dieta aí mais leve. Ele vai literalmente só beber líquido para ficar o mínimo de resíduo possível no intestino grosso. Na véspera, 10 horas que antecedem o exame, o paciente aí vai tomar hidróxido de alumínio e tomar um vidro de laxante, né, para poder aí liberar o intestino grosso, tá? No dia do exame, o paciente vai tomar aí um medicamento chamado de meticona, que ele pode ser ingerido aí com qualquer líquido, cerca de 3 horas antes do exame, para fazer aí a lavagem intestinal, né, que é feita aí com água. Isso tudo para deixar completamente limpo o intestino grosso, tá? Entre 30 e 60 minutos antes de iniciar o exame, é administrado aí 1 ml de atropina, que tem a finalidade aí de secar a mucosa do cólon, tá? Tudo isso são procedimentos para o paciente ter
o intestino grosso, que é onde vai ficar lá os resíduos das fezes, né? Que o caminho final já é o reto e o ânus, ficar limpinho, limpinho, para que o exame tenha sucesso, tá? E essa aí, ó, é uma imagem do intestino grosso. Toda essa parte que tá destacada é a presença do meio de contraste. E é só, minha gente. Amanhã a gente vai falar tudo de novo, né? Fazer uma pequena revisão, não com tanta, né, tão minuciosa. Mas a gente vai falar os pontos principais aí, vou alertar vocês sobre aonde vocês devem prestar atenção, né? Aonde devem focar, que vai cair na prova. E aí vocês, se quiserem ir anotando ou grifando na apostila, fiquem à vontade. Amanhã a gente faz essa revisão. Procurem, quem faltou as primeiras 2 aulas, procurem assistir, que vocês tiram qualquer dúvida que possa ficar, né? Que não participou da aula, vocês tiram qualquer dúvida. E não esqueçam das 2 atividades, dessa vez não são 3, tá? Cada uma vale 1 e-mail. E vocês podem me enviar até o dia 27, na quarta-feira, que é o dia que eu vou enviar a prova para vocês, tá bom? Tudo bem? Tá ok. Ok. Tudo bem. Então tá bom, Beleza. gente. Até amanhã na revisão. Já já eu mando o vídeo pra vocês. Vou pedir aqui e vou enviar pra vocês, tá? Tá bom. Boa noite.